Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Hoje estamos fazendo aqui nosso primeiro episódio do podcast Pode Ir. Este nome nasceu do coração de Deus, inspirado na palavra que diz: ide por toda a terra, pregai o evangelho. E junto comigo hoje, no nosso primeiro episódio, nós temos um casal que tem muito conhecimento desse tema. É um casal de pastores que no seu RG José Roberto, mais conhecido como Pastor Saraiva, e a sua esposa, Pastora Kielce. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Pode Ir. Olá, Fabi, para nós é um prazer, uma honra, né? Como você falou, na minha identidade, José Roberto, desconhecido, mas conhecido como Saraiva, né? Para mim é uma honra fazer parte desse programa e eu creio que de primeiro de muitos, né? E só o nome já diz, pode ir, já está dando uma legalidade. Pode ir o quê? Ide por todo o mundo, falar o evangelho, né? O amor. Não é isso, Kielce? Pregar o evangelho, anunciar boas novas, né? E acho que é um tempo novo desse programa, né? Deste canal que vai abençoar muitas vidas. Muitas famílias vão ouvir o que Cristo tem feito. E isso é lindo, né? Porque o Senhor tem preparado e aberto portas, inúmeras portas para que o evangelho seja anunciado. E há uma pressa nisso porque ele está voltando, né? Ele está voltando e o evangelho é necessário ser pregado. Exatamente, não poderiam ser outros convidados mais honrosos do que vocês que já fazem parte da minha jornada, né? Nós temos aí uma marca na nossa história. Para quem não sabe, são os pastores que realizaram a cerimônia do meu casamento. E isso aí há quase 20 anos, né? A gente hoje se reencontrou numa fase tão linda da vida de vocês, onde vocês estavam aniversariando o primeiro projeto também, né? Sim. No ministério pessoal, aonde Deus bradou também no coração de vocês, pode ir. Vai fazer aí o seu chamado, aonde vocês se desligaram do ministério passado, né, com muito tempo, ali mais de 22 anos, e hoje com a sua própria igreja, e aonde eu venho aí pedir que vocês contem um pouquinho dessa história para nós. É um compromisso diário. E para nós não foi muito fácil a nossa decisão, confesso, porque há 22 anos servindo o Senhor Jesus em um ministério, né, que fez parte da nossa vida. Sim. E foi muito gratificante, aprendemos muito ali naquele ministério. Porém, chega uma hora que Deus determina um nível, né, um passo maior, né, e isso foi pessoal. Tanto comigo quanto com meu esposo, né? E não foi fácil, Fabi, mas foi incrível. Que lindo. E está sendo incrível. Está sendo algo maravilhoso na nossa vida em ver Deus cumprir as suas promessas. Então, a comunidade Família em Cristo nasceu para abençoar não só famílias, mas São Vicente também e todas as nações. Glória a Deus. E todas as nações. Então, a comunidade Família em Cristo nasceu no coração de Deus e Deus falou muito com meu esposo, né? E junto a gente deu a mão e falou, vamos lá. Mais um desafio o Senhor colocou na nossa vida. A coisa mais linda é ver, né, que um casal junto, né, como prospera, né, o que sentiu, os dois são uma só carne, né, então o sentimento dela não poderia ser diferente do seu, né, pastor? É porque tudo é unidade, né? E eu vejo assim que aonde você tem uma unidade verdadeira, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E a gente é uma só carne, falando de casais, não é fácil. Como a Kielce falou, tomar uma decisão, né? Aproximadamente aí 22 anos, aprendemos muito, né? Crescemos muito, aprendemos muito. E chega uma hora que o chamado ele fala mais forte, né? E a gente tem que obedecer à voz de Deus, né? Se fosse pelas nossas vontades, talvez
não teria isso. Mas é a vontade de Deus, a força, até né? o incômodo, às vezes, Sim. que ele coloca Sim, é para nos sim, mover de lugar, né? sim. Como fez com Abraão. É verdade. Fala, sai da tua terra, da tua parentela, Sim. vai para a terra que eu te mostrarei. Assim, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Quantas estrelas? Eu olho para o céu e fico contando as estrelas. Eu falo, Senhor, o que tu tá fazendo? Mas é esse muito movimento, forte, né? Isso é muito forte, E Fabi. tem momentos que eu acredito que ele fecha mesmo as portas. E ele manifesta a sua vontade na nossa vida, né? Aí ele começa a dar direção, ele começa a sinalizar lugar, momentos, né? Pessoas. Quando nós saímos, de verdade, a gente estava em casa e eu falei, e agora? Como vai ser? O povo quer se reunir. Como que a gente vai se reunir? Nós não temos igreja, nós não temos um salão. Como vai ser isso, né? E aí eu lembro que a gente oramos e fomos para uma escola, onde a minha filha tinha essa escola, e começamos a se reunir na escola. E ali na escola, Deus não deu muito tempo, não. Ele falou, não vai ser muito tempo. É hora de vocês buscarem um salão, porque vai encher logo. E, de fato, na ceia tinha gente na rua, Que lindo. porque não cabiam dentro da escola, né? Então, a gente foi vendo Deus agir, né, no seu natural, na sua forma especial de confirmar o nosso chamado. Um pai Porque amoroso, às vezes né? você toma uma decisão difícil como essa e às vezes fala assim, meu Deus, será que eu estou sozinha? Nunca. Né? Será que vai dar certo mesmo? Será que não foi da minha cabeça? Estava tão bom onde eu estava. Mas não, o Senhor, Ele mostra que chegou a hora de crescer, chegou a hora de caminhar sozinhos, né? Então, porque a gente espera uma resposta de imediato, né? Deus não atende dessa forma, né? Ele nos dá a direção, Ele nos dá o norte, e Ele vai preparando. E isso tudo vai trabalhando no nosso emocional, no nosso espiritual. Você Amadurece, acreditar, né? Rô? Você vai aprendendo. Até que vai vindo pro físico, Sim, né? Que sim, ele vai e trazer. Deus Porque vai- assim, o incrível reencontro meu com vocês é voltar pro mesmo lugar de onde eu os conheci. E não Sim. passei com vocês nesse processo. Sim. Então, pra mim foi muito, assim, uma surpresa muito grande, porque era no meu consentimento, assim, nada mudou, tá aqui. Os meus pastores abençoados que realizaram a cerimônia do nosso casamento e a gente vindo numa festa de aniversário já de 6 anos de um ministério, inclusive Sim. para Deus confirmar que Ele é tão perfeito em tudo que faz, no mesmo endereço de onde começou. Então, acho que foi mais uma marca na história, na vida de vocês, né? Como Deus realmente está nesse negócio. Eu costumo dizer, Fabi, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? E a gente não entende pela nossa amizade, por nós termos feito o seu casamento, né? A gente não entende, pessoas que chegaram, né? Pegamos essa amizade, fizemos essa aliança, e eu vejo assim, lá na frente, né? E lá na frente é hoje, o que Deus está fazendo, né? De dar essa pausa, né? Essa distância, e de repente nós nos reencontrarmos, né? E de repente foi aonde nós nos reencontramos. Você que nos viu, né? Passando lá. Né? E foi incrível que a pastora acabou de colocar, Deus fecha portas. Tem portas que não são pra gente. A coisa mais incrível na minha vida foi eu reencontrei vocês no último trabalho que eu tive. No dia seguinte, essa porta se fechou. Para ter mais convicção, confirmação do que acabou de sair da sua boca, pastora. Sim. Era como se ali fosse um portal para esse reencontro, cumpriu a missão, agora acabou, já era. Então vamos voltar para as coisas do reino, né? Sim. Eu acredito assim, porque quando o Senhor, a gente lê a palavra, né? E quando a gente lê assim, nós servimos um Deus que abre portas. Nossa, nós amamos ouvir isso. Sim. Deus realmente abre portas. Acrescento até que às vezes ele abre até janela onde não tem. Porém, quando ele fecha, muitas vezes nós não gostamos. E nós achamos, né, que é o inimigo da nossa alma que está fechando a porta. Não, Deus fecha a porta sim. E Deus coloca no seu coração um novo destino, um novo tempo, um novo amadurecimento, novas oportunidades, né? Até acredito que Ele te ensina para um propósito. Então, tudo que nós aprendemos,
nós não jogamos fora. Não, sim, não tem como, tudo né? que nós aprendemos, aquilo que dá hoje para a gente usar nesse novo tempo, nós usamos. E nós somos gratos por cada pastor, cada ministro, cada líder que passaram na nossa vida, né? Nós somos agradecidos por isso. Só que chegou o tempo de nós termos o nosso chamado. Foi como uma escola, né? Aprendemos bastante, tivemos muitas amizades. Exatamente. E chega uma hora que a gente precisa pôr em prática, né? Tudo aquilo. Exatamente. E é um ensinamento, né? É uma maturidade, é uma experiência, uma vida. 20 e poucos anos, é uma vida, né? Não é uma coisa assim, mas hoje a gente está colocando em prática, né? E por isso que você tem aquela surpresa que nada mudou. E é tão lindo porque pôr em prática duas fontes inesgotáveis do Evangelho. Pessoas que não só conhecem de ouvir falar, mas vivem diariamente esse relacionamento com Deus. Eu, como desde o início eles sabem, sou de um outro ministério, eu amo sentar, ouvir a palavra, né? Meditar a respeito daquilo que eu estou recebendo de Deus, mas eu também sou apaixonada de ir lá visitá-los e ter liberdade do Espírito Santo, porque é uma igreja liberta, de cantar, de pular, de adorar, de orar e sentir a presença de Deus, né? E não só isso, de ter esse movimento tão lindo, né? De alegria na presença de Deus, de ter essa liberdade, mas de como o conteúdo que vocês carregam é riquíssimo, é poderoso, né? Então, quando começa a pregação, que a gente até brinca, uma hora vai ser pouco. Pode começar a falar de Jesus agora, que é esse o nosso maior chamado, o nosso maior amor. Não para, e Deus vai fluindo, né, de uma forma linda na vida de vocês, né? Não só como casal, mas como ministros do Evangelho, com muito conteúdo. E esse foi o real objetivo de convidá-los para esse primeiro podcast. É um início, né, que a gente está começando, uma primícia, como a pastora Kelsey falou, mas um projeto lindo para poder agregar o reino, poder que pessoas sejam alcançadas, e independente de ministério, de placa, de igreja, de religião, a gente está seguindo e servindo a Cristo. Ele é o nosso amor maior, não é mesmo? É verdade. Ele veio para todos, né? Ele veio para todos. E essa liberdade, o próprio Cristo nos ensina sobre isso. Nós amamos a palavra de Deus, amamos a palavra. Acredito que a igreja ela não fica de pé se a palavra não estiver, né, sendo proclamada, edificando vidas. Não tem. A palavra, alimento, né? ela é o alimento do povo mesmo. Mas nós também acreditamos no mover do Espírito, né? O mover da liberdade de expressar o nosso amor, o nosso carinho a Deus, né? O favor de Deus de estarmos ali na sua casa. Eu costumo dizer que a igreja é o nosso tabernáculo onde nós derramamos toda a nossa adoração a Ele, né? Aquele espaço ali é o espaço de eu adorar a Ele com toda a minha força e com todo o meu ser. Glória a Deus. Eu amo pensar que o judeu, quando ele está ali no Muro da Lamentação, que ele começa a orar, e essa é a maneira que ele ora, né? A expressão dele toda hora ali no muro, ele está dizendo a Deus: olha Deus, eu te adoro com todo o meu ser, com toda a minha força, com todos os meus músculos, nervos, todo o meu ser, todo o meu físico, te adora em todo o tempo. Então, quando eu estou na casa de Deus, eu posso estar passando luta, adversidade, porque o crente passa também por isso, né? O crente também tem os nãos de Deus na vida dele, mas o meu ser está ali para adorá-lo. Por isso que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é onde nós sentimos alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Que lindo. É sobre isso. Né? Não é sobre nós, é sobre Ele. Totalmente sobre né? Ele. Se fosse Senhor, só né? sobre nós, nem de casa eu sairia. Nem da cama levantava. Exatamente, né? Porque lutas temos, adversidade temos. Então, muitas vezes o ser humano pensa assim: mas por que eu vou adorar a Deus se eu oro há 15 anos, 10 anos e não vejo resposta? Sim.
não é sobre nós. Essa é é a sobre maior adoração, né? Quando Exatamente. você adora independente. pureza de alma, sem interesse, né? A gente está vivendo hoje Exatamente. um mundo aí fora, um evangelho de que somos alecrins dourados. Sim. Papai tem que me dar, papai tem Sim. filhos mimados de papai. Não é assim que funciona, que a banda toca, né? E ter essa autorresponsabilidade, né? Que eu venho falando muito também sobre autoconhecimento, né? Sim. A palavra de Deus, junto com autoconhecimento, que as pessoas acham assim, autoconhecimento é do inimigo, agora a Bíblia... Não, autoconhecimento são coisas que o próprio Senhor Jesus veio trazer em inúmeras circunstâncias da Bíblia, né? Tenho me lembrado de um texto que fala ali naquela passagem da mulher que foi pega em adultério, que todos já estavam com a pedrinha pronta para apedrejá-la. O que Jesus faz? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Exatamente. Então, o que o Senhor fez? Autoconhecimento. Fez todo mundo, epa, deixa eu pensar, onde é que está o meu... o meu não foi pego assim na praça, em público, então eles não vão poder me apedrejar. Então, Jesus, ele traz tanta consciência da gente olhar realmente para si, se melhorar como seres humanos, para que haja o antes e depois de Cristo, né? Sim. Porque é muito fácil você julgar o alheio, o outro, o irmão, ou a igreja, o ministério do que estão fazendo e sem olhar para si. E Jesus, ele traz esse autoconhecimento, para que olha para você, buscar de Deus, quero adorar, né? Quantas vezes eu me vi em situações que eu estava no templo e eu dei aquele glória que fiquei gritando na igreja, e eu ficar em choque de falar, meu Deus, se eu não vou poder te dar glória e aleluia dentro, aonde que eu vou adorar? Então eu preciso ter esse momento escandaloso que sou, que foi assim que ele me fez. Eu falo assim, reclama com Deus, porque cada um tem um jeito. Tem pessoas que têm o temperamento mais tímido, mais calado. Eu sou expansiva mesmo, sou bagunceira, sou barulhenta, e eu amo, adoro ter esse lugar de chegar com essa liberdade de aleluia, e a igreja toda pegar fogo junto comigo, porque é assim, um glória chama outra glória, né? E as pessoas que estão nesse mesmo movimento de querer adorar a Deus, ela não consegue se calar, é mais forte do que nós. A gente não consegue ficar com o nosso lábio, gente, eu vim pra cá, que nem a senhora colocou, tá com luta em casa, isso, aquilo, mas eu chego na igreja, eu quero adorar o meu Senhor, como é que eu vou me calar diante dessa presença tão maravilhosa, né? E encontrar outros irmãos com esse mesmo pensamento, com essa mesma fé, é maravilhoso, é uma fogueira, né? Então, porque, Fabi, a gente vive só na circunstância. A gente entende que adorar a Deus é quando tudo vai te bem. Contrário. Pelo contrário, a nossa necessidade de adoração é todos os dias. E a gente entende assim, vou chegar na igreja, o que eu vou fazer? Estou cheio de problema, estou carregado, eu vou parar, vou desistir. Né? Então a pessoa, ela perde essa sensibilidade, que a fonte é o Senhor. É como um celular, né? Tá acabando lá, as baterias, tu vai lá na tomada. Então a igreja, o pessoal que está nos assistindo, entender, né? Você não pode parar, você tem que ir, como já foi dito aqui, o próprio salmista falou assim, é ali que eu me sinto bem, para onde eu irei? Se ali o Senhor tem a palavra da vida eterna, Ele é a fonte, Ele é o alimento, né? Então eu tenho que entender dessa forma, porque as pessoas hoje, elas vivem muito superficial, né? Porque tá bem, eu tô legal, mas se eu não estiver bem... E Abacuque nos ensina isso, né? Ainda que a vide não floresça, ainda que a figueira não ainda que não aconteça nada, tudo adorarei ao Senhor. Mesmo assim, eu vou adorar o Senhor. Porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Não é porque eu estou empregado, não é porque eu estou bem em casa, não é porque o meu casamento vai bem, porque aí eu tenho motivo para adorar. Mas se eu estou tudo errado, está difícil as coisas, né? O não sempre aparece na minha vida. Então fica muito difícil a gente entender isso. Só que o ser humano é assim, ele é muito... estável, né? Então você vê, tem pessoas que estão 8. Daqui a pouco está 80, daqui a pouco está 800, daqui a pouco volta 8. Então não é constante, né? Oscila, mas isso é o natural do ser humano. Só que a responsabilidade nossa na frente de um trabalho, do ministério, é incentivar as pessoas. Fazer com que as pessoas, né, não fiquem presas nessas coisas.
que elas vão. Por isso que você chega lá, a pessoa, um está dando glória, outro está louvando, outro está batendo palma, outros estão se alegrando, e aquilo ali vai incendiando, né? Sim. É a presença de Deus. E são todas pessoas que chegaram ali. O importante não é como nós chegamos, o importante é como nós estamos saindo. Exatamente. Porque tem pessoas que entram na casa e saem da mesma forma. Isso é muito preocupante. Entendo. A gente tem que entrar na casa do Senhor e sair totalmente diferente, né? Ah, poxa, o louvor hoje foi impactante, a palavra falou comigo, poxa, eu vi um irmão que eu não vi há anos. Às vezes uma dança, um abraço, tudo, sim, né? Faz tudo parte conta, desse faz processo. parte. E Jesus, ele deu sua vida para que a paternidade de Deus cobrisse toda a terra. Eu Sim. tenho muito isso comigo, né? Jesus, ele não veio com um grupinho seleto da igreja tal. Não. Jesus, ele quer que realmente o que está escrito, que todo mundo seja salvo, né? O mundo que fala planeta, ministérios, né? Sim. Que esse amor, ele encontre outros países, outras nações, né? E como que a gente vai, de repente, uma fagulhinha, né? Aqui, pequenininhos em São Vicente, Sim. poder atingir tanta gente, poder falar Sim. dessa mensagem, poder reconhecer que o amor de Deus é para todos, independente da situação, da circunstância, da religião, da onde você está, se você está num hospital, se você está num presídio, se você está na igreja ou não é sobre isso, não é sobre templos, né? Quando acabaram de dizer aqui para nós, numa escola se reunindo foi pouquinho, mas aqui onde estaremos, né? 2 ou 3 reunidos, exatamente. Aqui ele se faz presente, sim. Aqui ele já está. Então, se as pessoas entenderem assim profundamente toda a mensagem que ele vem nos ensinar, elas não se preocupariam tanto com o estereótipo, ou com o templo, ou com paredes, não, elas se preocupariam em poder ter essa liberdade de entrar num lugar e dar glória para o seu Deus, né? Que é sim, porque essa liberdade, eu vejo, né, que eu vejo. Eu vejo assim, em cima disso que você está falando, Fabi, ele veio para os seus. Ele veio para os seus. Sim. E os seus o rejeitaram. Sim. Mas eu vejo assim um plano de Deus, né? Porque Deus não veio para uma raça específica. Na verdade, ele expandiu esse amor, né? Ele não tem amor, ele é o próprio amor, né? Então ele amou o mundo de tal maneira e nos alcançou. E não é fácil você ser alcançado, porque há grandes barreiras, né? Mas agora a responsabilidade é nossa. Responsabilidade de quê? De compartilhar esse amor, né? Que Jesus veio para eles e Jesus veio para todos, né? Independente da raça, da tribo, da cor, né? Do idioma. Sim. Ele veio. E o que eu fico assim mais impressionado é que o Senhor prepara todas para todos, né? Então você vê que para cada tipo de circunstância o Senhor tem levantado homens e mulheres e jovens para alcançar o mundo todo. E como já tivemos falando aqui, há uma pressa nisso, né? Porque ele já está voltando, urgência, né? Já está à porta. E há uma pressa, né, Kelsey? Sim. De nós falarmos, anunciarmos. O Evangelho. Eu tenho notado muito, inclusive nas redes sociais, o movimento de Cristo no mundo, né? Sim. Eu vi, esses dias eu até postei no meu Instagram um vídeo lá no Paquistão, do povo adorando a Deus. Eu achei aquilo tão maravilhoso, né? Outras religiões, outros idiomas, onde aquilo era, humanamente falando, aos nossos olhos impossível, porque lá é uma outra cultura, e eles fazendo um culto de adoração assim lindíssimo, com louvores até conhecidos por nós, e assim todo mundo todo caracterizado, né, daquele povo, vestido tal, mas adorando a Jesus no altar, embaixo jovens, enfim. E eu estou impactada por esse movimento, né? Semana passada, retrasada, teve também em São Paulo, né? Acho que a Marcha para Jesus, né? Eu vi eu acho que imagem que o drone pegava assim do alto, assim aquela avenida em cima do viaduto, um mar de pessoas, multidão, né? Uma né? multidão. Então assim, o que está levando a todo mundo, né? Trazer essa consciência crística, né? Ao mundo, para que todo mundo realmente se abrace, se una nessa missão de falar, de pregar sobre o reino, né? Porque a própria palavra de Deus fala, não importa como isso aconteça, né? Sim. Como seja pregado,
importante é ir. É anunciar. Né? Que a Sim. gente possa falar dele com liberdade, né? De expressão, que a gente vive num país onde é tudo é liberdade de expressão, mas se você vai Sim. falar de Jesus, né? Então, assim, a gente ter essa liberdade de se expressar, de falar do nosso amor, de contar os testemunhos, o que ele tem feito por nós, né? Não é um caminho de ontem, né? Vocês me trilharam 22 anos, mais 6 agora do novo ministério, né? Então, quanta jornada aí dentro de um conteúdo total de vida, que eu acredito que a idade de vocês seja ainda maior, o Senhor já não tem feito, né? Sim. Quem éramos nós antes de sermos pastores? Quem éramos nós antes de ter os 22 anos? E Deus já estava com o nome escrito no livro da vida, já estavam predestinados a estarem fazendo esse trabalho no dia de hoje, né? Que nem o Senhor colocou no início. Ele se preocupa com o fim, não com o princípio, Sim. né? De todas as coisas. Já nos escolheu, já nos deu nome e sobrenome ainda no ventre da nossa mãe. É o que nós cremos. Se nós cremos na palavra de Deus, não tem como crer na metade dela. Ou é 100% ou é nada, né? Então eu creio nesse chamado e que nós já somos escolhidos antes mesmo do nosso nascimento. Acho que a gente já vem com esse chamado. Então hoje ter vocês na minha jornada, mais uma vez, quando Deus fez assim, o sincronismo perfeito, né? Porque eu acredito também que tudo é tempo de Deus, Sim. né? E que esse é o tempo, que esse nome, que esse podcast, que a vida de vocês, que tudo que a gente vem fazer em função dele, para ele, são todas as coisas, né? Que seja para a glória dele, mas que o mundo reconheça esse amor em nós, né? Possa vê-lo na nossa vida, possa enxergá-lo na nossa jornada, né? Isso é perfeito, é maravilhoso. E o que vocês tiverem a acrescentar, para mim é uma honra muito grande recebê-los mais uma vez. Eu venho enfatizar por causa da marca, que eu tenho certeza. Eu não sei se você conhece, mas eu sei que muita gente que vai assistir o podcast já teve a marca da vida deles na vida de vocês também. Quantas pessoas alcançadas, quantas os filhos na fé, né, que entraram, que ouviram, que foram marcados pela sabedoria e história Muitos desse casal, né? casamentos. Sim. Temos muitas cicatrizes, né? Muitas cicatrizes. São as marcas de O Cristo. evangelho, essas marcas, né? Você falou, só um pouquinho, Saraiva, você falou algo muito importante que eu queria acrescentar aqui. Cristo, ele deve ser anunciado. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, anunciando mais uma vez sobre ele. Mas, porém, você precisa aceitá-lo. Nós fomos, sim, escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Porém, um dia eu precisei aceitá-lo na minha vida. Foi aí que ele começou a transformar a minha vida. Então, o anunciar o Evangelho, todos devemos anunciar. O trabalho de convencer o outro de aceitá-lo é do Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém. Placa de igreja não convence ninguém. Igreja não convence ninguém. Mas o Espírito Santo, sim. Então, um dia ele me convenceu primeiro, depois ele convenceu o Saraiva. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Hoje estamos aí 39 anos casados, com 3 filhos, 5 netos. 5 netos. E muitos filhos espirituais, como você disse. Muitos. Não só no Brasil, como fora do Brasil. E a gente tem anunciado o Evangelho. E não vamos parar, porque esse é o lugar que queremos estar, no centro da vontade dele. Amém? Amém. Tem até uma canção que fala: essa chama não se É, apaga isso e aí. não se apagará. E nós somos responsáveis por esta chama. Acredito que essa chama acende em todos os corações que se abrem para Deus. Porém, o tempo faz com que essa chama apague. E nós somos responsáveis para acendê-la novamente. Amém. Né? Nós somos responsáveis de mantê-la acesa. Acesa. E é incrível, porque quanto mais você fala dele, mais essa chama acende. Mais você ora, mais essa chama acende. É como aquele dizer, né? Quanto mais você chega perto da brasa, Sim. o fogo Vários fósforos Vai aquecendo, né? Vai incendiando uma aquecendo. multidão. vai virar
Porque uma fornalha. a responsabilidade é nossa. É. O fogo foi aceso por Deus. Sim. O Espírito Santo habitando na nossa vida. Por isso que nós não podemos extinguir esse fogo, apagar, esfriar. Só que muitas das vezes a gente, na nossa caminhada, as distâncias, vamos se distanciando dessa fogueira e vai amenizando, vai diminuindo, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Então tem os combustíveis, tem os alimentos do fogo que vai alimentar isso. É a palavra, a oração, é a comunhão, a santidade. Tudo isso vai fazer com que o fogo, o louvor, vai se acendendo, né? Vai criando aquela chama forte, né? Isso vai contagiando. É que nem o fogo, vai se propagando, né? E quando você leva essa presença de Deus na vida das pessoas, as pessoas, eu quero mais, né? E aí você vai alcançando, e aí vai fazendo. Até nós, né, Saraiva? Nós também queremos mais de Deus, né? Nós estamos ali na Vila Margarida, na Mascarenhas de Moraes 303. Quando você quiser fazer uma visita, vá lá, nós estaremos lá para recebê-lo com muito amor e carinho. Porém, como nós temos essa convicção, e a convicção é que nos movimenta, não é só aqui, São Vicente. Eu sou mãe de nações. Então, eu vejo as nações. Então, eu já estive na Índia, já estive na África, já estive em Peru, Estados Unidos, né? Portugal, Israel, que é minha segunda casa, né? Então, assim, todos os lugares que nós vamos e anunciamos o Evangelho, teve lugares, eu não sei falar inglês a não ser I love you. Porém, até nos lugares onde eu não sei falar a língua, um abraço basta. É o que você carrega. Né? Na Índia eu não sabia falar a língua deles, mas os muçulmanos vinham e me abraçavam. Principalmente as mulheres, elas abaixavam o véu para olhar nos meus olhos. Que lindo. E eu sentia no meu espírito, eu tenho algo que elas estão entendendo que eu tenho. Sim, entende que isso? lindo, é tudo espiritual. Foi maravilhoso, foi experiências pessoais. Intransferível. E é isso que Jesus quer nos dar. Sim. E é isso que eu busco no Senhor, eu e meu marido, né? Hoje, Sim. juntos, mais do que juntos, é essas experiências que nós buscamos. Vamos para Amazonas? Vamos lá para o Ribeirinho. Vamos falar de Jesus para aqueles que nunca ouviram ou têm dificuldade. Agora, em agosto, vamos para o sertão. É esse tipo de obra que amamos. É lindo demais. É além das quatro paredes. Amamos além das fronteiras, né? Não tem Sim. barreira. Mas nós amamos nossa igreja, né? Sempre, amamos sempre. o nosso povo. Amamos. Porém, o propósito está além, entende? Sim, e muitas das vezes que a gente vai visitar, a gente sente esse amor e a gente compreende que às vezes até na ausência de vocês, esse amor ele é tão enraizado, ele é tão propagado que aqueles que ficam Sim. enquanto vocês estão ausentes, eles já carregam essa marca Amém. também. Sim. Esse é o Eu vi propósito. pregações assim de pastores que eu não conhecia, de pessoas jovens inclusive, que eu falei, isso aí ele é discípulo de alguém. Também com aquela mesma fúria de falar de Jesus, uma coisa assim que carrega de dentro mesmo, é algo assim lindo, não é algo que você aprende numa faculdade de teologia, não é, por mais que você possa também estudar, não estou falando algo contra, mas não é algo gabaritado, que venha como se fosse, né, uma cartilha para você. Mecânico, né? Já vem do coração e da alma. Eu vi pregações de mulheres incríveis, falei agora antes de começar aqui o programa, que dom lindo, tanta gente carregando e se escondendo por falta de oportunidades e de locais que elas possam trazer esse dom maravilhoso, né? Porque a mulher, além de ser mãe, ela traz a vida, ela tem tanto, e tem muita sensibilidade às vezes numa mulher pregadora. Que muitas, né, eu não falo mal das igrejas nem dos ministérios que não dão essa liberdade para as mulheres, mas neste caso, as pessoas que
estão com vocês, a gente percebe uma maturidade espiritual muito grande e o que carregam e também transbordam é lindo. Eu já estive pessoalmente e vi pregações tanto deles e delas, que eu realmente fiquei impactada como pessoas normais, comedor de pão de carne que nem nós, sejam capazes, através do Espírito Santo, do dom que carregam e da sua entrega, tirar de trechos da Bíblia deste tamanhinho uma ministração tão profunda a respeito da palavra, da mensagem, do que está ali de repente nas entrelinhas, em oculto para nós. Sim. E que eu não ouviria em nenhum outro lugar. Então, assim, é um lugar muito sério. Venho também enfatizar esse convite. Vão conhecer. Você que gosta de dar um glória, você que quer ouvir louvores, lá também tem, né, a banda com adoração muito legal, muito gostoso para ter aquele momento de comunhão, e quer encontrar a Cristo, porque não é sobre um show ou uma confraternização ou um evento social. É um lugar onde você vai entrar, conhecer, sentir a presença de Deus, e sem essa presença a vida não acontece. Verdade. E um toque dessa presença você sai transformado, né? Como o pastor colocou, não é como você entra, é como você sai. Você vai sair melhor, mais fortalecido, com um acréscimo aí no conhecimento de Deus. Você vai sair transformado, eu tenho certeza. Tem mudado as nossas vidas. Todas as vezes que nós vamos visitar e temos esse acesso a essa presença, a esse encontro tão gostoso, tão maravilhoso, amém, nós saímos de lá melhores do que entramos. Amém. Então esse fica o meu chamado também, se vocês quiserem mais uma vez convidar as pessoas a conhecer o ministério, é maravilhoso. Eu recomendo. Amém. Se você nos conhece só de ouvir falar... vai lá visitar. Tem uma oportunidade de nos visitar e nos conhecer pessoalmente, né? Será bem-vindo, será um prazer, serão bem recebidos, né? Sintam-se à vontade na casa do Pai, né? Isso é o mais importante, né? Vai ter um pão, vai ter o azeite, vai ter tudo, né? É completo, né? Vai ter o banquete, né? Então, o mais importante, em cima disso que tu está falando, Fabi, a gente tem a certeza absoluta que não somos nós. Tudo não sobre somos ele. Nós. Às vezes eu fico perguntando para mim mesmo, né? Como que eu consegui? Né? Como ele que eu pude fazer isso, né? Ele vai então, na nossa frente, né? E eu me sinto assim. Então, todas as vezes que eu vou ter essa oportunidade, o privilégio de falar do amor, principalmente na nossa igreja ou para outras pessoas, eu tenho a certeza, a convicção que nunca sou eu. Que nunca é de mim, nunca sou eu e sempre é Ele. Tudo que eu sei, tudo que eu falo, tudo que sou, devemos a Ele. É tudo a Ele. E o que é mais bonito de ver, viver, sentir, né, tá com vocês, é compartilhar dessa verdade. Porque quando você se coloca realmente numa condição de servo, sim, do eis-me aqui, de fazer a vontade de Deus, não tem como não ser diferente. Vou compartilhar com vocês, agora vou até pegá-los de surpresa. No último culto que eu estive lá, um pastor que estava no púlpito, ele falou a respeito de um irmão. Ele falou, olha, posso aqui tirar você como exemplo, que eu gostaria de contar esse testemunho. Esse irmão chegou bêbado na igreja. E sem muito as pessoas entenderem o que estava acontecendo, também, né, não sei o nome dessa pessoa, mas hoje é salva por esse amor. E eles deixaram ele entrar, e ele entrando naquela condição, do jeitinho que ele estava. Ele foi indo e tudo, mas ele está bêbado, deixaram ele ir. E na hora do apelo, de ir na frente do altar e aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, muitos até julgaram, isso aí tá de porre, não vai nem lembrar disso amanhã, no dia seguinte. O que aconteceu ali foi altamente espiritual. O Senhor estava lá esperando ele com os braços abertos, talvez até... se ele não tivesse com aquele efeito da bebida, ele não tivesse tido a coragem de ir, mas isso fez com que ele tivesse mais aberto para entender a sua fragilidade, perceber o quanto ele era carente, dependente do amor de Deus, e o quanto ele necessitava desse amor. E ali na frente do altar ele se rasga, se rende, né? Rasga o seu coração e também suas vestes, porque para uma pessoa ter coragem de estar na frente de uma multidão e aceitar Jesus, né? Ainda bêbado, olha só que loucura o que o Senhor faz, o que o Senhor é maravilhoso. Num ministério onde não teve separação.
Talvez em outro lugar ia falar, olha, não deixa ele entrar porque ele está nessa condição, como é que ele vai adorar? Não, ele foi do jeito que ele estava, aceitou Jesus. E o que aconteceu naquele momento? O Senhor o salvou. E a vida dele hoje é transformada, hoje ele é um membro da igreja, já está há muito tempo com vocês, trabalha, serve, ministra, inclusive, faz oração. Acho que ele tem cargo de intercessor, se eu não me engano, eu não entendi direito. Mas eles narraram essa história e eu fiquei impactada do quanto isso é verdade, do quanto eles estão fazendo a vontade de Deus. Porque em outro lugar talvez você não veria isso acontecer. Muitas igrejas, inclusive, estão matando as ovelhas, estão tirando o povo para fora, o povo que Jesus deu a vida e o seu sangue para salvar. Outros irmãos não compreenderam esse amor. E é por isso, de ver e perceber e sentir, que eu trouxe essa consciência. Não é sobre eles, é sobre o amor de Deus na vida deles. Amém. E esse amor, o que faz com que, através desse amor, eles estejam fazendo. É um trabalho lindo que vocês realizam e a gente vê frutos desse amor. Por isso que eu tive muito prazer realmente em convidá-los e maior foi a minha alegria quando vocês aceitaram. Amém. O ID. Pra gente, Amém. Pra gente é uma honra, né, Fabi? Presente. Pra gente presente. É uma honra. E pra gente é gratificante isso. Né, de você ver uma pessoa que estava destruída na bebida, não só na bebida, na cocaína, seu casamento totalmente destruído, os filhos, estava largado, e um dia ele foi convidado a estar na nossa igreja. E da forma que ele veio, ele achava que ia ser discriminado, o pessoal abraçou e tal, aquelas coisas todas, e ele participou do culto ali. Foi feito o apelo, e de repente, como você falou, vai ser mais um, vai vir, vai embora. E de repente ele deu continuidade, Deus transformou começou mesmo. a perseverar, o Senhor libertou ele, restituiu o casamento. Glória a Deus. Hoje está ele, a esposa, os filhos, todo congregando com a gente. Não é um testemunho lindo? É a família, uma coisa, né? isso é de muitos que estão lá. Muitos e a família, outros. né? Então a gente fica gratificante a Deus isso, né? Que através daquele momento, daquela oportunidade que ele agarrou, Deus restituiu tudo. É o que a pastora Kelsey colocou, né? Não era só falta de ser escolhido, mas de se dar uma oportunidade e ele foi, né? Exatamente. A alma dele sabia o que ele precisava, né? Desse reencontro com o Pai. Exatamente. E como muitos outros fazem, né? E mulheres também. A gente ficaria aqui horas e horas testemunhando, né? Do que o Senhor faz. Sim. Eu só quero dizer que nós temos um legado lindo. E esse legado a gente não pode levar conosco, a gente precisa espalhar e deixá-lo para outros, né? Eu tenho meu filho, pastor João, que está ali conosco também, que é uma bênção. Tem os outros filhos, então esse legado a gente quer deixar. Nós queremos que eles olhem para nós e falem assim, olha, meu pai e minha mãe estão me ensinando algo poderoso. Né? Vamos nos passos aí deles, porque são bons exemplos. E é o que está faltando hoje. É os bons exemplos. Sabe aquela testemunha que a Bíblia diz? É exatamente isso. Não é só falar de Jesus. Nós precisamos viver, testemunhar daquilo que vivemos. Se pregamos, precisamos viver o que pregamos. Se falamos de amor, precisamos amar. Não é? Se falamos de perdão, precisamos perdoar. É muito lindo falar de amor. É porque, na verdade, Kelsey, a gente só pode dar o que tem. Exatamente. Se você tem Jesus, você tem que... mas... Se Jesus é o amor, Jesus é tudo. Então, você tem essas coisas a mais, né? A gente sempre pode dar um pouquinho a mais. E as pessoas esperam, né? Esse povo que anda. Então, quer dizer, não é só ouvir a palavra. Não. Também tem que ter uma parte deles querer, né? Sim. Não é nada por força, por violência. Tem que querer. Se a pessoa quer, você vai ver que, né, as pessoas vão fluindo. Fluirão seus rios, fontes de águas vivas. Sim. E a gente tem que passar esse legado, né, Fabi? Eu tenho que passar esse bastão. Sim. Né? Por isso que a gente tem treinado pessoas na igreja, tem compartilhado, tem formado discípulos. Por onde a gente vai, né? Por onde não somente em vai. São Vicente, onde quer que a gente vá, porque é o reino não tem placa. Né? Muitas das, lógico, com todo o respeito, as placas,
até mesmo a nossa placa, a Sim. gente tem uma identificação, Sim, é uma identidade, né? Mas na verdade, não é a placa que salva. É o Senhor Jesus, né? A identidade Senhor. é Cristo, né? Porque eu posso levar a placa, mas e a A, B, a C? Jesus não é uma placa. Jesus é o caminho. Exatamente. Jesus é a verdade e Jesus E é a a vida. vida. Então, se eu apresentar esse, né, caminho, eu creio que a gente vai ser muito mais feliz. É O verdade. mundo, né? E a gente costuma dizer, uma sociedade, né, uma família forte, nós teremos uma igreja forte. Se nós temos uma igreja forte, nós teremos uma sociedade forte. Então é isso que nós trabalhamos. Por isso que Deus permitiu esse ministério Comunidade e Família em Cristo. Que a gente só não visa só a pessoa, a gente visa a família, né? É o bem-estar da família, porque a gente sabe que a família é o maior patrimônio que nós temos. E é um lugar para todos Pra mesmo, todos. né? Que você pode ir com a sua família, que você vai se sentir muito acolhido Com certeza. e bem-vindo. Sim. Eu quero encerrar aqui com vocês, nosso tempo já foi, com esse último versículo que vocês acabaram de deixar. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ele disse isso, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, através de mim. Então, que hoje seja o primeiro de muitos Sim. e que Deus, crê com sua nisso. palavra, Ele confirmou. Pode ir. Você vai fazer algo para a glória de Deus? Pode ir. Deus é contigo. É com vocês também. Amém. Gratidão pelo convite. Gratidão por esse episódio Amém. lindo. Gratidão por compartilhar tanto conhecimento, tantas experiências. Eu espero vocês em próximos também. E se vocês quiserem agora deixar o último arremate. Pastora Kelsey, quiser se despedir, fazer mais um convite. Pastor Saraiva, fique à vontade. Eu quero dizer que Cristo te ama a sua vida, a sua família e abra seu coração para Ele. Ainda há tempo. Eu também pego esse gancho, dizer que nós não estamos aqui para propagar nenhuma religião, Sim. nenhuma placa também. Nós estamos falando de Jesus, o Salvador, Verdade. aquele que morreu por você, aquele que te ama, independente da situação que você esteja passando. Ele sempre vai te amar. Basta você acreditar nisso. E se você tiver uma oportunidade de nos visitar, ou visite um lugar, uma igreja próximo da tua casa e seja feliz, né? Esse é o mais importante, a pessoa ser feliz, né? Verdade. É isso que o mundo Encontrar procura. felicidade. O mundo procura isso, a paz, a felicidade. Sim, muitas elas- vezes não encontra porque não entendeu que a verdadeira felicidade é Ele. É Ele. Senhor Jesus. Eu espero você no nosso próximo episódio com muito mais novidades. Sejam sempre bem-vindos conosco no Pode Ir. Deus abençoe. Gratidão.